Vamos de mais um resumo de O Cravo e a Rosa e fiquem ligados em tudo que irá acontecer no próximo capítulo. Dinorah não se aguentou de tantos ciúmes assim que ficou sabendo que Celso ficou noivo de Candoca. Ela não pensa duas vezes em se vingar da própria prima. E ela acaba revelando o grande segredo de Candoca, dizendo que a moça não poderá arrumar outro marido porque não é mais virgem. É claro que Celso fica sem acreditar e quer saber mais detalhes do que aconteceu. Dinorah faz a ciumenta arrependida dizendo que não poderia falar isso, afinal é um segredo de família. Candoca é sua prima distante. Prima Dalva na época ficou arrasada. Só que Celso quer saber mais detalhes do que aconteceu. Dinorah então revela que Candoca tinha uma amiga francesa da época de escola, que o pai era muito importante, e os dois começaram a se encontrar. Celso quer saber se esse homem era rico. Eu acho que ela colocou o olho no dinheiro dele. A prima Dalva ficou muito feliz com a história, mas isso é um segredo de família. O homem até dizia para Candoca não contar para ninguém. E ela, encantada, acreditou. Celso quer saber se o homem prometeu o casamento para Candoca. Só que Dinorah não sabe exatamente o que o homem prometeu para ela. Eu sei que ela não resistiu e se perdeu. Dinorah realmente está disposta a melar com o noivado dos dois e continua piorando a situação depois que vê Celso totalmente derrotado. Ela ainda diz que na época a prima Dalva ficou muito furiosa com a situação e foi tirar satisfações com o rapaz, só que ele nem a recebeu na porta. Candoca ficou muito doente e todos nós achamos que ela tinha ficado grávida. É aí que Celso se assusta e pergunta se Candoca teve um filho com esse homem. Dinorah faz a sonsa e questiona Celso ao ver o seu espanto o porquê que Candoca mexe tanto com ele. Ele engana ela mais uma vez que não tá nem aí pra Candoca, ele apenas ficou curioso. E ela conta que Candoca foi pro interior repousar na casa da madrinha, ficou meses por lá. Se teve o filho, ninguém ficou sabendo. Deixou lá mesmo. Celso acha tudo isso muito monstruoso. Ele fica visivelmente abalado e diz que vai embora. Dinorah ainda questiona o porquê que ele vai embora e ele diz que não tá se sentindo muito bem. E é claro que ela conseguiu o que queria. Celso chega em casa furioso e Candoca quer saber o que aconteceu. Você me enganou o tempo todo. Candoca, eu sei que você não é virgem. Não fala nada, não se defende porque não pode, dirá Celso. Candoca tenta se explicar, mas Celso, totalmente nervoso, questiona o que mais ela pode explicar se ele já sabe de tudo. Candoca jura que ia contar e estava tentando ver a melhor forma, mas toda vez que ela tentava, ela via os ciúmes do rapaz e desistia. Eu era muito jovem e ele era mais velho do que eu. Ele me fazia falsas promessas dizendo que ia se casar comigo. E um dia ele exigiu uma prova de amor. Celso diz que isso não é prova de amor, é uma sem-vergonhice. Só que Candoca alega que ela era praticamente uma criança. Ela ainda diz para Celso que o ama e questiona se ele não pode perdoar. Celso diz que não pode perdoar uma mulher desonrada. Celso se demonstra um verdadeiro canalha e ele pede uma prova de amor para Candoca. Me larga, Celso, me larga! Vem pro quarto comigo. Eu quero ter o que os outros já tiveram. Sai daqui! E nesse momento chega o professor Edmundo. Celso vai pro quarto fazer as malas dizendo que Candoca não presta e ele vai embora dali. Nisso o professor Edmundo questiona Candoca o que aconteceu. Ela diz que não tem palavras para explicar, mas foi horrível. O professor Edmundo ainda diz que isso foi apenas uma briga de namorados e depois os dois se acertam. Nesse momento, Celso descendo as escadas e dizendo que Candoca já está se consolando nos braços de outro. E diz para Edmundo não se comover porque Candoca não presta. Nisso, chega Dalva e pergunta o que está acontecendo. Celso pergunta para Dalva se ela conseguiu o que queria, já que jogou praticamente Candoca nos braços dele. E ele descobriu que Candoca teve um amante e ele não é homem de ficar com uma mulher que já teve outro. Dalva tenta consolar a filha dizendo que logo ela vai arrumar um homem que a mereça. E ela vai descobrir quem revelou o segredo e quando ela descobrir, ela vai se vingar.
Dinorá, satisfeita, chega na igreja e diz pra mãe que já contou tudo pra Celso e Dona Josefa quer saber qual foi a reação do rapaz. Ela diz que ele tentou se controlar até porque não poderia parecer que ele era noivo de Candoca. Só que Josefa acha que a filha deveria deixar Celso seguir sua vida com Candoca. O que custa deixar ele casar com a moça? Dinorá questiona a mãe se ela tá ficando boazinha agora. Josefa diz que não se trata de ser boazinha, e sim esperta. Como ninguém sabe desse segredo, a prima Dalva vai acabar descobrindo que foi você e pode se vingar. Dinorá debocha dizendo que a prima Dalva é uma pobretona, o que pode fazer contra ela. Januário não consegue esquecer Lindinha e se declara para ela novamente. Ainda diz que sonha com os beijos da moça. Só que Lindinha, muito esperta, diz que agora só beija depois do casamento. Januário ainda questiona que antes ela não era assim. Só que Lindinha diz que mudou. Januário diz que vai embora, mas pergunta pra Lindinha se pode voltar. Ela diz que não é dona da fazenda, mas quando voltar, traga presentes. Kiki conta sobre o desastre do encontro com o Januário, já que ele quis coar café na meia. E depois não aconteceu mais nada. Joaquim ainda paga pra Kiki insistir com o Januário. Catarina pede para Buscapé conversar com Januário sem que Petrúquio perceba, e ela planeja toda a sua fuga com o menino. E é claro que ela não esquece também de levar Carijó. Petrúquio desconfia quando vê Buscapé conversando com Januário. Januário fica um pouco receoso, mas acaba aceitando levar Catarina, mas desde que seja escondido e Petrúquio não fique sabendo. E começa a fuga. Buscapé diz que tá com medo, mas Catarina tenta encorajar o afilhado. E não é que ela consegue fugir com o carro do Januário? Adeus, seu doido! Dinorá, com sua cara de pau, agradece o irmão por ele ter contado que Celso ficou noivo da Candoca. Heitor diz que se preocupa com Dinorá, ele só contou pra irmã ficar longe de Celso, que seria dela sem o dinheiro do seu marido. Só que Dinorá diz que fez exatamente tudo ao contrário. Ela quer Celso só pra ela, por isso contou todo o segredo da Candoca. E ele se aborrece pela irmã ter contado o passado da prima. Abalada com a situação, o professor Edmundo tenta tranquilizar Dalva, dizendo que Celso poderia ter rompido o romance com Candoca de uma forma mais discreta. Dalva ainda diz que Celso é muito ciumento. Só que tem uma coisa que ela acha muito estranho, porque essa é a segunda vez que um segredo é revelado. O primeiro foi quando Edmundo estava namorando com Bianca. Heitor ficou sabendo e veio aqui brigar com o senhor, e Celso estava presente. Agora, o segredo da Candoca que é revelado e poucas pessoas sabiam, somente o pessoal da minha família, e o Celso acabou descobrindo. É muito estranho esses dois segredos, o Celso está envolvido. O professor Edmundo ainda dá razão para Dalva, dizendo que ela está se saindo uma grande detetive. E Dalva diz que não é detetive, ela é uma mãe, e uma mãe faz tudo pela filha. Mimosa quer saber para quem Cosme dá presente, mas ele desconversa. Batista visita Marcela e ela joga todo o seu charme para rapaz até que Batista beija. E por essa, Bárbara e Lourdes não esperava. Catarina chega com Buscapé dizendo que fugiu do doido do Petrúquio.